nossos lares, meu Deus. Tira do Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja, Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dois de vitória, né? Está ouvindo o testemunho, está ouvindo o Senhor falar. Sempre o Senhor tem palavra para falar conosco, né? Sempre o Senhor nos ensina tudo, né? É porque o homem, o ser humano é complicado. Nós somos complicados com as coisas, né? Mas Deus, Ele nos ensina. Dura é querer aprender as coisas de Deus. Que Deus ensina, mas dura é você querer aprender. Quer aprender? Você aprende como uma criança aprende a andar. Você aprende caindo. E as pessoas não estão habituadas para esse sentido de cair. As pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas às vezes querem fazer as coisas melhor do que as pessoas se fazem em outras pessoas que já estão fazendo o trabalho. E pessoas ficam olhando o que já estão fazendo e quer fazer melhor. Ele sabe que aquela pessoa que está fazendo não se quer dizer, ou quer você quer chegar ali. Então, você nunca vai conseguir se você for para por esse lado. Mas a gente tem que se lançar no caminho como Jesus deu o seu exemplo. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele nasceu naquela manjedoura, porque não achou lugar na hospedaria para que ele nascesse naquele lugar. Já foi o projeto do próprio Deus para que ele nascesse num lugar simples e humilde. Porque a obra do Senhor ela é simples e ela é humilde. Esse negócio de... Sabe o que acontece com as coisas que... É que os homens procuram muitas invenções. E jogam essas invenções na vida da pessoa e na obra de Deus. Não sei de nada disso. É tanto que o João até falou sobre os inventores de males, né? Livro de Eclesiastes 7, 29, não é a palavra, só para os irmãos entenderem que eu vou falar e cumprir a palavra, né? Não pode falar de mim. Vinde isto, tão somente, achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou com muitas invenções. Ou seja, Deus não fez o homem por defeito, Deus não fez ninguém por defeito. As pessoas alcançam a imperfeição e se suja porque quer seguir os outros. Vou só dar um exemplo, meu irmão. Você vê uma criança nascer de brinco, você vê uma criança nascer com alguma coisa no seu corpo, mas a mãe vai lá e coloca. A criança não a vê nem quer, ela não entende de nada, ela não anda, ela é criança, é nascida, a pessoa, o pai vai lá e põe, a mãe vai lá e põe. Então, o pai e a mãe já começa fazendo o errado, já começa sujando aquilo que Deus fez perfeito, já começa mudando aquilo que Deus fez tão perfeito. Não é isso? É só você analisar essas coisas, porque no mundo espiritual não existe isso. Nós somos cristãos. Eu estou dando um exemplo do mundo, que os cristãos não fazem isso mesmo. Quem é cristão não vai pegar e furar a orelha do seu filho e botar um brinco, porque sabe que é indulgência. E sabe que isso é um símbolo da idolatria, porque o povo que foi tirado do Egito, eles fizeram aquele bezerro de ouro, e Deus permitiu que criasse tudo aquilo, sabe para quê? Para tirar a idolatria do meio deles, que estava tudo com pingente de ouro no pescoço, outros com brinco e tudo. Então Deus permitiu o quê? Deus permitiu que todo mundo tirasse, porque para fazer o bezerro de ouro tinha que todo mundo tirar suas joias, tirar suas coisas e derreter e fazer aquele bezerro de ouro. Eles fizeram aquele bezerro de ouro. De uma forma ou de outra, eu estava pensando, aí, ó Deus como é inteligente.
Deus usou a essência do homem para fazer o que Ele quer, para fazer o que Ele determinou. Porque Deus não se agrada de certas coisas segundo o corpo do ser humano. Então Ele tira. Tem um dia que eu estava pregando lá em uma nossa igreja eu estava pregando e Deus me deu essa pregação, uma pregação forte. Do dia, a mulher tirou todos os pedidos que estavam no corpo dela e jogou fora. Eu não precisou falar nada, ninguém fala nada. A palavra que tem o poder de entrar e destruir o mal, de arrancar o mal, né? Já veio acontecer muitas coisas, tudo. Então, por quê? Vou dar um exemplo para o irmão. Você vê as pessoas dando de pista no nariz, bom negócio no nariz, significa aquilo. Significa que a pessoa. Não, maior que nós pegamos nessa noite, o maior que você pega é você ver quem é fazendeiro e tem uma fazenda de boi. E ele tem lá, no seu boi, ele tem uma marca, que é um ferro, que quando o boi vai lá e ferra, para saber que aquele boi é dele. Tem um nome, um põe o F, outro põe A, põe alguma coisa, mas valeu. Então significa o quê? Que aquela goiaba faz parte daquele fazendeiro. Ou seja, e sabe o que Satanás faz com as pessoas? Ferra também. Satanás usa um tipo de ferro para ferrar as pessoas e marcar as pessoas com alguma coisa para saber que aquela pessoa faz parte dele, porque está ferrado, está marcado. A marca não é de Deus, porque Deus disse que não é para nós fazer parte do nosso corpo, em lugar nenhum, e nem colocar nada em nós, porque nós somos puros. Ele fez nós sem invenção, Ele fez nós da forma que Ele se agrada. Porque se fosse para nós ter alguma coisa, você já tinha nascido pau, porque Deus não ia fazer. Ele está dando fé, Ele disse que fez um homem perfeito. Mas vamos procurar muitas invenções. Então nós temos que ter inteligência. Nós temos que ter inteligência. Porque o mundo é que trabalha assim, irmão, você fica comigo se você ficar assim, irmão. E eu digo para os irmãos, nós, o estilista do crente é o Espírito Santo de Deus. Você não tem estilista. Porque o estilista do mundo, o mundo já é do maligno. Como é que você vai se inspirar numa coisa que já é do maligno? Você vai ter espelhamento de uma coisa que trabalha 24 horas para dizimar as coisas de Deus, para dizimar o projeto de Deus. Então tudo isso, você vai entender. Nós entendendo isso, nós aprendemos. E nós aprendemos. E aprendemos muito. A palavra de Deus nos ensina fortemente, né? É muito forte. Quando eu estava pregando a palavra de Deus, uma irmã falando lá em Coríntios, no cabelo que a mulher tem que ter o cabelo longo, mas o homem sim, cabelo curto. E a mulher se levantou, só você está falando do meu cabelo? No meio da igreja se levantou. Não, se for só a senhora que tem cabelo aqui, eu não sei cabelo, mas toda mulher tem cabelo, todo mundo tem cabelo. Se fosse só a senhora que tivesse cabelo, ela não senhora, mas eu estou falando no geral. Aí a mulher foi embora, ela apareceu, não veio mais na igreja. Quando foi, veio um ano e pouco, ela chegou na igreja. Pastor, o senhor falou naquele dia do cabelo e eu não consegui mais cortar meu cabelo olha o tamanho que está aqui. Que bom, irmão, Deus falou com você, porque eu não vou usar a palavra toda, porque eu prego é coisa manda. Eu vou falar uma coisa de mim que não possa no futuro se realizar. Então ela veio e voltou e firmou ali. Então, isso é o que Deus faz. Então, quando a gente vê que a gente precisa entender o projeto de Deus, voltando no povo da terra prometida, aquele povo que saiu do deserto, que morreram quase todos, só entrou Josué e Caleb na terra prometida, porque os outros foram dizimados no caminho. E que jeito esse povo morreu? Esse povo morreu de várias coisas que Deus permitia que acontecessem, acidentes, vibra, toda coisa, fogo, queimava muitos e se mataram a espada, ou outros exércitos inimigos vinham e matavam eles. Por que Deus permitia? Porque Deus tinha falado. Deus deu uma grande oportunidade para o povo, e o povo jogaram essa oportunidade fora. Eu quero dar festa de poder se firmar com Deus. O nosso irmão até citou no livro de Deuteronômio: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tem cuidado de guardar, porque ouvir é fácil, tudo é guardar. Ouvir, todo mundo ouve a palavra de Deus, agora tudo é guardar o que você está ouvindo de Deus, guardar o que Deus está falando de você. Isso é que é difícil, porque se eu guardar o que eu ouvo de Deus, com certeza a minha vida vai ser transformada, porque o que transforma é a palavra de Deus. Quando eu guardo a palavra de Deus, se eu ouvir a palavra de Deus e eu ficar irado porque a palavra está contra mim, porque não é do jeito que eu quero, porque está me
coisa que eu não queria, mas que está em mim, ou que está em mim, a pessoa se ira, muitas das vezes, e pega a oportunidade, mas a ira, ela acende um espaço também para a pessoa se voltar para Deus, porque ele fala, mas a pessoa vai examinar e vai olhar e vai ver que realmente o que está acontecendo é o que faz parte, né? Então vamos voltar agora na palavra de Deus. Eu fiz esses pedacinhos só para nós entender, né? Vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Provérbio 3, do 1 em diante. Aqui nós vamos entender a palavra de Deus nessa noite. Vamos nós sair daqui tranquilo, deixar nada entrar no seu coração, nada mas sair transformado, para que nós saímos daqui com força e vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então está aqui, no 3, primeiro patinho: filho meu, não te esqueça da minha lei, o teu coração guarda os meus mandamentos. Está vendo? O primeiro versículo está falando isso. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. É isso que ele está dizendo, né? O 2: porque eles aumentarão teus dias e te farás crescer e crescerão anos de vida e paz. Não te desampara. A benignidade e a fidelidade o teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração e achará graça o homem, e de entendimento os olhos de Deus aos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio conhecimento, né? Não te estribe, não ache que você é inteligente, que você não precisa ouvir mais nada, que você sabe tudo, que você está em cima da sabedoria e que você não precisa ouvir mais palavras, que tudo já está certo. É quando a gente acha que não precisa de ouvir mais ninguém, nem Deus. Aí ele está se estivando na sabedoria dele, é um pouco coitado de amor, né? Não sei, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está vendo? Se tu reconhecer todos os teus caminhos e colocar na mão de Deus, Deus endireitará todas as suas veredas, endireitará a sua vida. Não seja sábio no teu próprio olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honrará o Senhor com as tuas fazendas, com as primícias, toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem. Amém? Então, uma palavra riquíssima, poderosa e maravilhosa, né? Que Deus está falando conosco hoje no livro de Provérbios. Palavras de sábio Salomão, né? Essa passagem aqui maravilhosa. E ele, em outros lugares que ele se acha também, ele fala que tudo que ele lutou, que ele percebeu, que tudo nessa vida, o que se ganha mesmo, é obedecer a palavra de Deus, só isso. Ele disse: eu fui um homem rico, cheio de dinheiro, que ano? Salomão tinha tanto dinheiro que o exército dele, os escudos eram de ouro. As pessoas, a rainha Sabá foi visitar ele e disse que chegou ali, viu os empregados dele, e pensou que os empregados dele era ele, de tão bem vestido que eram os empregados dele, tão bem preparado que era o rei do homem. O rei do homem era um rei muito impressionado, que nunca mais haverá um homem com tanta regalia dessa forma e com tanta sabedoria dessa forma. Nunca houve mais e nem haverá mais, porque Deus confirmou. Então a gente está vendo que Deus
tem o seu projeto e a sua maneira de trabalhar. Mas o homem só não alcança, sabe por quê? Porque o homem fica olhando para as dimensões do mundo. O homem fica olhando para outras pessoas. Você está olhando sempre para outras pessoas. Você liga a televisão, você vê, pessoal, eu fiz assim, e eu consegui isso, eu consegui isso, eu fiz isso. Aí o senhor, você vai cair lá no Salmo que fala, não colocar teus olhos em coisas más. Tem coisa que não deve colocar os nossos olhos, porque o nosso olho é a lâmpada do corpo. É por nossos olhos que entra toda coisa. Os teus olhos podem te contaminar, porque os olhos é a luz do corpo. Se você olha para coisas mal, de princípio não vai te contaminar, mas se você ficar olhando constantemente, vai chegar a hora que você vai estar contaminado, se for de fazer a obra de Deus, porque contaminou, tirou o poder de Deus de dentro de você, porque você ficou focando os olhos naquilo que não podia. Quando ele diz lá em Mateus, que se teu olho fazendo pecar, arranca e lança fora, que é melhor entrar no céu faltando olho do que ir para o inferno com 2 olhos, ele está dizendo, não é para arrancar o olho com a faca não, mas é para tirar os olhos daquilo que você está olhando que não agrada a Deus. É isso que ele quer dizer. Ele disse, se teu pé faz tu tropeçar, tira o teu pé. O que quer dizer? Tu está caminhando para lugar que não agrada a Deus, para de caminhar para esse lugar. Tu está indo em lugar que não agrada a Deus, para de ir nesse lugar que não agrada a Deus. É isso que o Senhor quer dizer? Tu coloca a mão no lugar que não está agradando a Deus, ele arranca a tua mão daí, tira a tua mão daí, porque é melhor você entrar faltando uma mão no céu do que ir com as 2 mãos para o inferno. É isso que ele quer dizer, isso é sabedoria que precisa estar dentro de nosso coração, dentro de nós, porque o ser humano tem uma maneira de seguir, de pensar em amigo, em amizade. Não existe amizade fora da palavra de Deus, porque contamina você. Às vezes você não quer falar de Deus para as pessoas porque é teu amigo, você fica poupando as pessoas, mas ele fica falando baboseira para você, e fica esfriando a sua fé, fica diminuindo você, fica debochando o seu Deus. Muitas das vezes você fica de boca calada porque ele é seu amigo. Não, eu não aceito um amigo para falar contra o meu Deus. Comigo eu não tenho amigo. Meu amigo é Jesus Cristo. Eu nunca vou fazer isso e não faço isso. Quem quiser andar comigo vai ter que ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu estou no carro, o cara diz, bota uma rádio não sou no rádio. Você que andou aqui, você vai ouvir a palavra de Deus. No meu carro você vai ouvir a palavra de Deus. Do meu lado você vai ouvir a palavra de Deus. Porque eu não vou mudar a linguajar para agradar ninguém, porque eu não faço parte desse mundo, eu estou nesse mundo, mas no mundo eu não sou. É isso que nós temos que botar em nossa mente. Nós estamos no mundo, mas no mundo nós não somos. E nós temos que entender que nós estamos no meio da lama, mas a lama não pode nos sujar. Nós estamos no meio de um lamaçal, mas esse lamaçal não pode sujar nós, porque nós estamos pisando por cima, andando por cima e não podemos dar lugar para o inimigo nos sujar. Então nós temos que ter muita sabedoria. Muita sabedoria da parte de Deus. Nada, nós como cristãos, nada de seguir conselho. Você vai ganhar só o primeiro. Não, irmã, você é da igreja, vai ouvir conselho de pessoa. Não, faz assim, vai dar certo, meu filho deu certo. Não vai dar certo. Vai dar certo para ele, todo mundo. Vai dar certo, ele já está perdido mesmo. Quem está perdido, tudo que faz dá certo, porque o que nós lemos na semana, a operação do erro, nós não dá certo. Deus permite que os errados dê tudo certo, porque já estão fora da salvação. Não tem mais salvação para eles. Salvação para quem obedece a palavra de Deus. Não, eu orei, Deus fez milagre, caiu lá pelo céu. O Senhor disse, se você orar, e se eu orar aqui, e esse chão se abrir aqui, como Moisés adorou, e o chão se abriu, engoliu a coração do coração todo dia, engoliu os inimigos, tudo naquele tempo. Se eu orar e abrir essa terra aqui, mas se eu não tivesse nada com Deus, não obedecer a palavra de Deus, nada disso adiantaria. Nada disso me adianta. Nada disso eu tenho poder, porque o poder não pertence a Deus. Porque o inimigo também tem poder. E o Senhor disse que permitiria que acontecesse, porque o homem tem que ter inteligência de saber. Olha como o ensinamento de Deus é muito profundo. Quando ele dá um exemplo de uma ave boa e uma ave má, ela não produz coisas boas. Uma ave má, se você comer a folha dela, ela vai te envenenar e vai te matar, né? Tem a ave que é boa, mas a árvore que é boa, ela dá bom fruto, né? Ela dá bom, o fruto dela você pode comer, que vai te fazer bem. Então, quando ele fala dessa toda opção, ele diz, olha, é o crente que é de Deus, o crente que obedece a palavra de Deus e o crente que não obedece. Aí você vê outros dizendo, casa na areia, casa na rocha, casa na areia, é aquele crente que só ouve a palavra de Deus, mas não guarda nada da palavra de Deus. Quando o primeiro vento que vem, ele cai e não se levanta mais, desanima, não quer mais
mais para a igreja, não vou mais para a igreja não, porque isso aconteceu aqui, começa a falar da igreja, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal de todo mundo. Por quê? Porque ele é cavalareiro, não tem estrutura espiritual. E sem estrutura espiritual ninguém vai lugar nenhum. Primeiro, por isso que o Senhor diz, não faça tua casa na areia, mas faça na rocha. Porque o que o Senhor quer por nós, que somos cristãos, é nos estruturar para nós suportar os dias que está para vir, a dificuldade que vai vir até nós. Você todo estruturado, isso não vai te tirar do caminho, não vai te abalar, porque você já está esperando isso. É bom você estar esperando as coisas, é bom você ter certeza que vai acontecer algo, mas você já está preparado para enfrentar esse algo, para enfrentar isso que pode chegar até mim, até você. Pois é, para quem é melhor que isso? Eu sei que eu vou ter que trabalhar amanhã, vou dizer isso aí que eu vou trabalhar, eu já sei que eu tenho que enfrentar o trabalho para trabalhar. Então nós já temos isso na nossa mente. Não conseguir vencer o dia de trabalho amanhã, já está na nossa mente, já está no nosso linguajar. Nós falamos, pode ser bom, pode ser ruim, mas nós temos que enfrentar ele. Então muita gente quer fugir dessas coisas que o Senhor. E o próprio Jesus, ele não fugiu de nada. Você viu Jesus fugir de alguma situação? A única vez que ele fez a oração, quando ele estava sendo para ser morto, sem entrega, ele só procurou por tremer, pediu, se fosse possível, que passasse o cálice dele. É tanto que ele estava sendo interrogado diante de Pilato. E Pilato falou, tu está vendo que todo mundo está contra você? O Deus esqueceu, os judeus, o teu povo aí que disse que é do seu, que é do seu lado, está falando mal de você, você fica calado. Jesus só abriu a boca e falou, olha, se meu rei fosse daqui, eu pelejaria por ele, mas meu rei não é daqui não. Aí pronto, ele ficou sem entender. Ele ficou sem entender porque quando Jesus chegou dentro daquele templo e foram refalar para ele da rachadura dentro do templo, o Senhor disse aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí ele falou, aí ele deu outro exemplo, que destruiria destruir esse templo em 3 dias. Em 3 dias destruiria. Ele começou a falar do tempo dele. Aí o povo já mudaram o linguajar, já falou, foi falar para Pilato, foi falar para o governador, e Jesus disse que ia derrubar o templo. Aí começou aquele linguajar, começou aquela coisa tudo errado, porque a pessoa não entende a linguagem. Jesus, tudo que Jesus fala é espiritual. A igreja é um lugar que fala espiritual. Tudo aqui é espiritual. Tudo aqui é uma linguagem espiritual. Não é uma linguagem que você pode trazer para o materialismo. Não, é uma linguagem celestial para você entender que você tem que ter entendimento, não é da terra. Porque se fosse para ter entendimento da terra, não precisava de igreja não. Para que a igreja, se você... A igreja dá entendimento do céu. Aqui da terra, o entendimento. Você quer entendimento da terra? Do mundo? Você vai fazer uma faculdade. Aí você vai aprender as coisas do mundo. Mas na igreja, você vai aprender as coisas de Deus. Você disse que se nós quer ir para cima de onde veio Jesus, como foi falado nessa noite, Jesus disse, quem veio testemunhar o céu aqui foi Jesus. Ele estava falando das coisas de cima, porque ele veio de lá. Olha como Jesus foi tão maravilhoso. Precisou de Jesus vir aqui para testemunhar que eu tenho possibilidade de ir para lá para cima. E ele veio dizer para mim e para você aqui que lá é bom, é maravilhoso, porque ele veio a mostrar. E ele veio dizer que nós temos capacidade de ir para lá também. Porque esse negócio de você achar que não somos capazes, é o que Satanás quer. Satanás quer que todo mundo dê uma de coitado, para ele enganar todo mundo e levar todo mundo para o lado dele. Não precisamos dar uma de coitado, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Porque quando você obedece a palavra de Deus, Jesus ordena os seus anjos para entrar na tua causa, para entrar na tua casa, para entrar na tua família, para entrar no teu trabalho, para resolver o teu problema que tu pode resolver. Você não pode resolver, eu não posso, ninguém pode. Só quem pode é Jesus. E Jesus vai usar o subnatural. Jesus vai enviar os seus anjos para guardar. Como está escrito na palavra de Deus que nós somos guardados pelo gesto de anjo. Se nós não tivéssemos esses guardas para nos guardar, nenhum de nós estaria aqui mais. Porque Satanás procura todos os dias a destruir aqueles que falam de Deus, a destruir aqueles que tomam a posição de aceitar Jesus Cristo. Nós, por ter tomado a posição de aceitar Jesus Cristo, nós somos pressionados todos os dias, tanto pelo ser humano carnal, como também pelo mundo espiritual, do maligno, das coisas do maligno, das atitudes satânicas que existem, né? Que está lá em Efésios, né?
Tem um exército de Deus para nos proteger e nos guardar. O homem procura segurança, procura tudo, mas é tudo falho. Só tem uma segurança de Deus que é garantida para mim e para você, porque Ele pode parar qualquer coisa que vier contra você. Você não está vendo, mas Ele para, porque Ele é poderoso para parar. Ele para o mal contra mim, contra você, e não vai atingir nem eu nem você, porque Ele dá essa garantia, essa vitória, né? Então, Jesus nasceu, desde a própria cruz já foi perseguido, porque era o herói deu a ordem para matar todas as crianças de 0 a 2 anos, e morreu muitas crianças, mas Jesus, como estava sendo preparado para morrer só no dia certo, ele escapou, porque tinha que anunciar a palavra de Deus, tinha que fazer o que ele veio fazer. Então, da mesma forma, eu e você, nós vamos escapar pelo fato de Deus cuidar de nós, cuidar da nossa família, cuidar de tudo que é nosso. Você, às vezes, olha para o seu filho, para o seu parente, você fica tão aflito, pensando que vai acontecer alguma coisa. Não, se não tiver de acontecer, só Deus que pode guardar. O que você tem que fazer é orar, porque se for até aguentar lá, você não vai resolver. Sua força é muito pequena, sua inteligência é pouca também, então nós temos que entender que está tudo na mão de Deus e só Deus pode resolver, né? Então está aqui a palavra de Deus. Filhinhos, não rejeite a correção do Senhor, nem de nós com a sua opressão, né? Está dizendo, não é para você rejeitar e nem ficar com raiva da pregação, com raiva da palavra de Deus. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, o filho, a quem quer bem. Então, o que o Senhor quer simbolizar com isso? Se o pai, ele quer obedecer o filho, ele vê o filho fazer uma coisa, ele vai corrigir aquele filho, porque ele sabe, se aquele filho continuar fazendo coisa errada, pode o pai não estar ali para defender, ele vai cair numa cilada, pode estar preso, ir para a cadeia. Por quê? Aí vai, na cadeia o próprio pai vai ser, o próprio filho vai se revoltar com o pai. Por que meu pai não me ensinou isso? Eu vi uma entrevista esses dias aí na televisão. O rapaz estava na cadeia e disse que ele devia estar preso, era a mãe dele, porque a mãe dele não ensinou nada para ele, não chamou a atenção dele, criou ele como se queria matar, dando só o que ele queria, nunca cobrou, criou regras para ele. Porque assim o reino de Deus é cheio de regras e mandamentos. Por que você vai criar o seu filho sem regras e sem mandamento? Onde não tem regra e mandamento é na obra de Satanás. Na obra de Deus tem regras e mandamentos. Porque sem regras e sem mandamento, ninguém verá o reino de Deus. É preciso honrar as regras e os mandamentos que Deus tem colocado para você, para que nós possamos andar em cima disso. Isso é a linha que nós temos que seguir, a linha de vitória. É um caminho, por isso diz que é um caminho cheio de espinho, um caminho cheio de dificuldade, mas é um caminho que vai levar nós à salvação. É a porta estreita, como está escrito em Mateus, entrar pela porta estreita. Ele diz assim, poucos são os que encontram a porta estreita, porque poucos lugares que se prega uma palavra como nós estamos pregando aqui nessa noite, porque as pessoas não querem pregar nada que confronte as pessoas. Tem lugar, fui pregar um dia na igreja, lá não podia falar essa palavra tal. Eu peguei e disse, eu não vou nem pregar na sua igreja, eu fico com a sua igreja aí, eu vou embora. Eu não vou chegar na igreja para pregar, para mim dar regra para me pregar. Eu estou com a Bíblia na mão, tem que pregar, está aqui na Bíblia, não? Ah, não pode falar isso desse, não pode falar isso, não pode falar. Então, o que pode falar na igreja? A igreja do Senhor pode falar tudo o que for necessário. Tudo que tiver na Bíblia não é pecado falar na igreja, porque aqui é a palavra de Deus para combater o pecado. Se não já combater o pecado, então na igreja. A igreja foi feita para combater o pecado, para que nós possamos se preparar, se santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ele diz: quem vai morar no céu? Os santos. Quando você vê a pessoa diz que não quer ser santo, porque ele quer no pecado. Já é uma forma que ele quer fugir da realidade do mundo espiritual. Porque você diz lá em Pedro: seja santo de toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. E aquele que me aceitou e tomou a atitude de me seguir, tem que ser como eu. Porque como é que eu sou? Como é que Deus é santo e eu estou seguindo a Deus, eu não sou santo? Eu sou o quê? Sou profano? É isso que as pessoas querem ser. Aleluia, Deus.
Não, se nós estamos seguindo a Jesus, tem que ser em cima. Pisasse, pisava dentro, como foi pregado nessa noite. Onde Jesus pisava, pisava também. Seu amigo é Jesus. Esquece de agradar amigo, de agradar amiga. Fecha os olhos para as suas coisas. Põe os seus olhos só na obra de Deus, na palavra de Deus. Não vai cair no salmo primeiro, bem-aventurado não, não segundo os conselhos do ímpio, nem se detém dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores, mas seu prazer é na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e noite. Então vamos meditar na lei de Cristo dia e noite e dia, que aí Deus vai visitar a sua casa, visitar a sua família, visitar seu filho, aquele filho que está dando trabalho, você vai entregar no nome de Deus, com toda a coração, com toda a força, e Deus vai cuidar dele, vai trazer ele para a igreja amanhã, vai estar louvando o Senhor, mas tem que fazer para Deus, faça para o Senhor com todo o coração, não se aborreça, mas se alegre quando o Senhor chama a sua atenção, se alegre quando a palavra dói, se alegre porque é uma prova que o Senhor ama vocês, ama nós. Quando o Senhor fala com nós, duro, é porque Ele está dizendo: eu amo vocês nessa noite, meu filho, eu amo vocês, eu amo, eu quero o bem de vocês, eu quero que vocês cresçam, eu quero trazer vocês para aqui para cima, eu quero que vocês entrem na Nova Jerusalém, eu quero que vocês sejam saciados. Aqui falou de que, de quando vai para a vontade de Deus, Deus abre os celeiros, Deus abre as portas, Deus abre as bênçãos em todas as áreas, porque o Senhor, ele falou para Pedro mesmo, Jesus falou, Pedro foi reclamar: mas Senhor, nós deixamos casa, deixamos família, deixamos, e que nós vamos ganhar? Eu disse: 100 vezes nessa terra e herdar ao reino de Deus. Então Deus tem coisas boas para mim e para você, Deus tem prosperidade para a igreja dele, Deus tem crescimento para em todas as áreas, porque quando nós crescemos espiritualmente, cresce também financeiramente. Quando nós crescemos na graça de Deus, cresce em todas as áreas, porque o Senhor não vai deixar. Deus quem é miserável é Satanás. Deus é dono de tudo, Deus é poderoso e é maravilhoso. Deus não quer ver nenhum de nós ser miserável, não. Miserável é Satanás. Ele quer prosperar a vida, ele quer prosperar você, ele quer abrir as portas da vitória, ele quer abençoar a mim, abençoar você, principalmente vocês que têm aplicado na obra de Deus, têm dizimado a casa de Deus. O seu Deus não pode ser em vão. Aquilo que você faz para a obra de Deus não pode ser em vão. O Deus que não é justo, Deus é fiel, é maravilhoso. Ele é de abrir o céu e arcar com aquilo que você precisa e com aquilo que você necessita. Então vamos orar ao Senhor nessa noite, pedindo a Deus que venha fazer milagre no nosso meio, no nosso carro. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te convocamos mais uma vez e pedimos por cada pessoa que se encontra aqui dentro, Pai, não só por eles, mas por a família. Atrás de cada pessoa tem algo, atrás de cada pessoa tem uma família, atrás de cada pessoa tem multidão, atrás de cada pessoa tem gente que está sendo apresentada em oração, atrás de cada um que quer que se encontre, tem pessoas que estão sendo a oração deste homem, desta mulher. Pai, pessoas que estão sendo, que ora por muitas e muitas pessoas, Pai. Que o cumprimento dessa oração seja alcançado nessa noite, através do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso, que a unção do Senhor venha cair sobre essas pessoas, venha derramar fé, derramar tudo e força, Pai Todo-Poderoso Deus. Nós ministramos nessa noite as bênçãos dos céus sobre este povo, nós ministramos nessa noite as bênçãos espirituais, as bênçãos financeiras, Senhor, em todos os sentidos, Pai. Abre o céu sobre esse povo, abre as bênçãos, abre as portas da vitória para eles, Pai. Eu declaro esse povo abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai, dele já para todos sempre. Amém. Com amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Eu digo amém. A paz do Senhor seja com a nossa igreja.